E aí, pessoal, aqui mais uma vez o Wilker Costa aqui com vocês, e hoje eu resolvi gravar uma aula falando um pouco sobre o Bootstrap, sobre essa ferramenta que vem aí no decorrer dos anos ganhando uma popularidade imensa no mercado de desenvolvimento web. Então, se você não conhece o Bootstrap ainda, aconselho a você ficar nessa aula aqui até o final e sair daqui com um embasamento teórico mais aprofundado no uso dessa ferramenta. Agora, se você já conhece o Bootstrap, então essa aula aqui não vai ser para você. Por quê? Porque você já conhece o dom que essa ferramenta proporciona para nós desenvolvedores. E eu, no meu caso, faz pouco tempo que eu tive contato com essa ferramenta e inclusive implementei ela lá no meu portal de cursos WL, na versão 2.0, deixando ele totalmente responsível, ao qual, né, fez com que eu me apaixonasse pelo Bootstrap por tamanha facilidade e produtividade que essa ferramenta me proporcionou. E nesse caso, eu me senti na obrigação também de trazer essa ferramenta para a comunidade, principalmente para vocês que me acompanham, para que vocês aprendam e consumam o que essa ferramenta está disposta a oferecer. Beleza? O Bootstrap é um framework que tem como principal objetivo fornecer ao usuário uma produtividade muito grande, uma agilidade de desenvolvimento e também a questão da responsividade no site de vocês. Então, se você está quebrando a cabeça aí para deixar o seu site responsível, não precisa mais você quebrar tanta cabeça assim. Basta apenas você aprender a utilizar o Bootstrap e os seus componentes que você vai ter êxito aí na adaptação do seu site, beleza? Então vem comigo que a gente vai ter aqui uma breve visão do que é essa ferramenta, do que é o Bootstrap, beleza? Então vamos lá. Tudo começa aqui, justamente no site do Bootstrap. É lá onde você vai fazer o download, é lá onde você vai ter acesso à documentação detalhada do projeto. Tudo isso vai começar aqui no site, onde você vai ter aqui acesso às principais funcionalidades que o Bootstrap te fornece e as características de cada componente. Nesse caso aqui nós temos uma paleta de cores, né? Vocês podem estar observando aí. Lá no site vai ter essa opção para vocês poderem visualizar e principalmente aprender como é que se implementa. Vai ter também a questão dos alertas aqui, ó. Vai ter aqui as tabelas, botões, né, ó, os formulários, os drop-downs. Tudo isso você vai ver lá no site do desenvolvedor do Bootstrap e poder implementar através da documentação no projeto de vocês. Tudo isso de forma bem simples. Eu já deixo aqui bem adiantado para vocês que eu ensinarei futuramente em outras aulas como adicionar um formulário com Bootstrap, como usar um botão, como adicionar uma tabela, como utilizar um alerta. Tudo isso eu vou mostrar em aulas futuras de forma bem detalhada para que não fuja e não sobre nada que não seja explicado sobre essa ferramenta. Como eu já falei, fui de primeiro impacto, me apaixonei pela ferramenta e assim como outras pessoas, eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que me foi útil e estou aqui hoje compartilhando e garanto para vocês que futuramente compartilharei ainda mais coisas sobre essa mesma ferramenta, beleza? Então vamos à frente. Beleza. Mas o que é esse tal de Bootstrap? Bootstrap é um framework popular, né, que foi criado aí em meados de agosto de 2011, que tem como principal objetivo, como já falei no início do vídeo, o desenvolvimento ágil e fácil, né, do front-end do site de vocês, que é a parte visual, a parte que os leitores irão visitar. Mas também pode ser utilizado para back-end sem problema nenhum. Eu acho até mais prático a criação do back-end, porque você vai utilizar muita tabela, vai utilizar ali menus para a questão da criação do painel. Então, para as duas causas ele serve bem. Beleza. Bootstrap é um framework front-end, como a gente já falou, e é um conjunto de componentes correlacionados para nos ajudar a desenvolver a interface com o usuário de forma ágil e fácil. Então, como já falei e reforço, o Bootstrap tem esse objetivo central, que é fornecer ao usuário uma facilidade de desenvolvimento de layouts pré-configurados tanto para a questão de produtividade como também a questão da responsividade. Beleza, esses dois caras aqui foram os criadores, o Mark Orton com o Jacob Thornton, os caras que criaram, idealizaram o Bootstrap, são o Twitter, são funcionários do Twitter, certo? E aqui algumas tags HTML, a ideia que eles tiveram de fornecer um framework que possibilitasse essa praticidade, e foi criado em meados de agosto de 2011, como já foi dito. Beleza.
Ó, as tecnologias que o Bootstrap usa é o HTML5, o CSS3, o jQuery, o Node, tudo isso já vem embutido dentro do escopo do projeto Bootstrap. Então você não vai precisar se preocupar em baixar o jQuery e instalar na sua máquina ou instalar no seu projeto. Você não vai precisar se preocupar com isso. Por quê? Porque o pacote, quando você baixa do Bootstrap, como eu vou deixar bem nítido no vídeo que eu vou gravar, aliás, um vídeo que eu gravei mostrando como instalar o jQuery, aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver que você não precisa baixar o jQuery. O jQuery, aliás, os plugins do jQuery você não vai precisar baixar e instalar. Você vai precisar unicamente baixar o jQuery, instalou lá o jQuery no head do documento de vocês e utilizar os plugins que ele oferece, que são os componentes do Bootstrap. Por exemplo, um carrossel de imagens, uma janela modal, né? Tudo isso você vai poder utilizar bastando apenas você colocar o jQuery na principal linha lá do head de vocês. Então, ele traz consigo essa ideologia de uso do HTML5, do CSS3, do jQuery e do Node, que também é muito bom aí quando a gente está trabalhando com JavaScript, beleza? Características do Bootstrap: fácil customização, é responsivo e a documentação. São três características primordiais dessa ferramenta. Por quê? Porque a customização é fácil e rápida. A responsividade vai deixar o site de vocês responsivos. Você não vai precisar criar 10 folhas de estilo para cada dispositivo que existe no mercado, ou seja, uma folha de estilo para um smartphone, uma folha de estilo para um tablet, uma folha de estilo para uma Smart TV. Você não vai precisar se preocupar com isso. A questão da responsividade vem bem explícita quando você baixa o Bootstrap. Então você vai criar o seu layout baseado no conceito de utilização do Bootstrap, que é voltado principalmente para a questão da responsividade, ou seja, adaptação dos dispositivos móveis. Então, o seu site ele vai se adaptar ao desktop, vai se adaptar a uma Smart TV, vai se adaptar também ao smartphone, tudo isso baseando no conceito de uso do Bootstrap. E a documentação lá no site do desenvolvedor do Bootstrap é bem simples de se aprender, bem prática e bem fácil de implementar. Então, essas são algumas características primordiais do Bootstrap. Outra coisa bem legal que muitas pessoas perguntam: por que o Bootstrap é rápido? Por que ele é considerado rápido? Primeiro, porque o arquivo JS, os arquivos JavaScript do Bootstrap não passam de 83 KB. O CSS não passa de 98 KB. E as web fontes também não passam de 144 KB. Então vocês podem ver que o dinamismo é muito bom. Enquanto você cria 10 folhas de estilo com 98 KB cada, você vai ter apenas uma folha de estilo com 98 KB ocupando todo o CSS do site de vocês. Então, por aí vocês tiram a questão do tamanho e da rapidez do Bootstrap. Segundo, carregar só o que precisa, ou seja, ele vem com o conceito de carregar somente aquilo que vai ser utilizado no projeto. Então, nada mais que não for utilizado, ele não vai carregar, causando assim uma rapidez muito maior e agilidade no projeto de vocês. Terceiro, escrever menos código. Então, você vai escrever muito menos código. Você não vai precisar criar diversas divs, diversas sections para você implementar o layout de vocês. Você vai escrever menos código. Por exemplo, na criação de um formulário, você não vai precisar definir todo o layout do formulário. Você vai utilizar classes já pré-definidas dentro do Bootstrap e melhorar o layout do formulário de vocês sem precisar codificar mais nada. Então você vai escrever menos código, ter o mesmo resultado ou até melhorar o resultado dos componentes do seu site. Quarto, utilize o sistema de grids, os grid systems, que é aquela questão de tabulação. Quem não sabe o que é os grid systems, lá no final dessa aula eu vou dar uma breve explanada aí do conceito de grids e também aconselho vocês a se aprofundarem um pouco mais aí afora, dando uma pesquisada sobre o grid system e qual é o seu principal objetivo na utilização e codificação de layouts web. Mas eu vou dar uma breve explanada porque o grid system, os grids, é o principal enfoque do Bootstrap, que é a questão das 12 colunas que você trabalha aí de forma dinamizada dentro da ferramenta, beleza? Então vamos lá. Por que ele é intuitivo? Por que o Bootstrap ele se torna intuitivo no desenrolar do projeto das pessoas que trabalham com desenvolvimento web? Vamos lá. Como vocês podem observar, aqui eu tenho
um menu com os drop-down, drop-down 1, drop-down 2, drop-down 3. Tenho aqui as thumbnails, né, que são imagens aqui com a borda arredondada. Eu tenho os botões aqui, botão default, primário, success, info. Tenho aqui também a criação de tabelas e tenho aqui os campos do formulário. Tudo isso aqui vai ser fácil de implementar a partir do momento que você tem classes pré-definidas dentro do Bootstrap que vão facilitar essa implementação. Por exemplo, aqui no dropdown, para implementar esse dropdown, você vai criar o quê? Você vai criar um item de lista, né? Você vai criar uma lista ordenada ou não ordenada e os seus itens de lista. E para acrescentar esse mesmo efeito de dropdown, você vai fazer apenas isso aqui, ó. Você tem a div class dropdown, né? O link com data tool dropdown, o href e a lista não ordenada com a classe dropdown traço menu, role, menu, area label light by, the label. Fazendo isso daqui, você já tem aquele mesmo efeito lá de cima, ó. Você vai ter esse menu dropdown. Basta apenas acrescentar, fazer essa estrutura HTML e acrescentar essas classes já pré-definidas pelo Bootstrap. Fazendo isso da forma que está aqui e de mesma forma que está lá na documentação, você vai conseguir criar um menu dropdown sem precisar levar meia hora para criar. Apenas 1 minuto ou menos, só acrescentar, criar essa estrutura, acrescentar essas classes e você vai ter renderizado lá no site de vocês esse mesmo dropdown, beleza? Para implementar essas thumbnails aqui, o que é que eu devo fazer? Tá aqui o código. Você tem um href, uma imagem dentro desse link, né? E criar essa mesma estrutura, jogar a imagem e acrescentar a classe thumbnail. Só isso. Acrescentou a classe thumbnail, você já vai ter a imagem da forma que está aqui, ó, com a borda arredondada, com esse mesmo estilo aí, bem definido. Então, como vocês podem ver, o sistema de classes pré-definidas do Bootstrap é bem dinâmico e bem eficiente. Aqui, como vocês podem estar observando, eu tenho aqui campos de formulário, né? Eu tenho um pouco mais largo, tenho um default, tenho um menor aqui, tenho um mais largo, né? Então, vocês podem observar, tudo isso é feito com as classes pré-definidas do Bootstrap. Nesse mesmo primeiro caso aqui, ó, eu tenho um input class form control input -lg, type text placeholder. Essa única classe aqui é a que me faz ter aquele efeito lá de largura dentro do meu input aqui, tá vendo? Está um pouco mais largo. Esse LG, ele me condiz a questão de largura, né? A largura do campo. Assim como também os outros casos aqui, ó. Todas essas classes vão ter um efeito distinto. Ao analisar a documentação, vocês vão poder ver na prática como é que funciona cada classe dessa. Beleza? Já aqui nesse meu caso dos botões, para acrescentar um botão desse, basta apenas você ter um botão, beleza? Ó. Basta você ter um botão aqui, ó, com a classe btn, btn-default, você já vai ter um botão com aquela mesma característica lá. Por exemplo, ó, esse botão aqui, o primary. Para adicionar o primary, você tem aqui, ó, button type button, classe btn, btm-primary. Então, você já vai ter um botão primary, né, ó, com esse mesmo efeito aqui, um botão arredondado na cor azul com a fonte branca. Então, você já vai ter esse efeito apenas acrescentando uma classe sem precisar codificar tudo do zero. Aqui na tabela, vocês podem ver, a maior dor de cabeça dos desenvolvedores é trabalhar com tabela, né? Colocar estilo em tabela, posicionar as células, tudo isso é bem trabalhoso mesmo. Nesse caso aqui, para deixar essa tabela com essas bordas e com essa dinâmica, basta apenas o quê? Eu acrescentar a classe table Então, eu já vou ter aqui esse mesmo efeito aqui, ó, de borda e tabulação, ok? Então, é bem simples, bem dinâmico, nenhum tipo de dor de cabeça para o desenvolvedor. Vamos lá, fases do Bootstrap. Nós temos a versão 1, a versão 2 e a versão 3, que é a versão na qual a gente está trabalhando e é a última versão lançada até o momento da criação dessa videoaula, beleza? Na versão 1, nós não tínhamos os conceitos ligados à responsividade de acordo com os outros dispositivos, como o tablet, como o smartphone, né? Era somente disposto para facilitar o desenvolvimento para desktop. Na versão 2, foi implementada a questão da adaptação aos dispositivos móveis, como tablet e smartphone. E na versão 3, houve aparecimento do conceito de mobile first, que é justamente a questão da responsividade e da questão da adaptação inicialmente para mobile, para posteriormente a adaptação à questão dos desktops. Então, todo o desenvolvimento na versão 3, ela inicialmente se baseia
na confecção de um layout para o mobile. Ou seja, você vai criar um site, você tem que levar em consideração inicialmente aquele mesmo site para a versão mobile. Depois que você criar a versão mobile, você implementa essa mesma versão para os tablets, depois para os desktops, e assim sucessivamente, do menor para o maior, isso na versão 3, beleza? Aqui é a versão 1, versão 2, né, ó, vocês podem ver, na versão 2 o conceito era ao contrário da versão 3. Na versão 2 eu começaria meu desenvolvimento no desktop, passaria depois a implementar minha versão para o dispositivo tablet, depois para os smartphones. Na versão 3 não, eu começo do smartphone, vou para o tablet, depois vou para o desktop, ou seja, é o conceito mobile first. Eu forço a minha questão de trabalho justamente no mobile, ou seja, eu começo a desenvolver no mobile, depois passo para o tablet, depois passo para o desktop. Isso na versão 3, que é a versão que nós estamos trabalhando até hoje aqui no momento. Popularidade. Aqui alguns dados lá do site do GitHub, né, onde está lá o projeto do Bootstrap. E ferramentas que usam Bootstrap. Na WL Consultoria a gente está implementando, lá no curso da WL a gente implementou o Bootstrap, nós estamos utilizando ele lá tanto para o front-end quanto para o back-end. O Joomla também está utilizando o Bootstrap em seus projetos, e isso vai trazer uma disseminação enorme na comunidade de desenvolvedores do Bootstrap e facilitar a vida das pessoas que também utilizam o Joomla. Esse aqui é o site principal, ó, quando você entra lá no site do Bootstrap, aqui ó, http://getbootstrap.com, você vai dar de cara justamente com esse layout aqui, onde você vai poder fazer o download do Bootstrap. Nós temos aqui ó, o Getting Started, o CSS, Components, JavaScript e Customize. Então são abas que vão facilitar o entendimento da parte de vocês na documentação do próprio Bootstrap, beleza? Na primeira aba, nós temos aqui a estrutura de arquivos do Bootstrap. Quando você baixa o Bootstrap, você vai ter aqui essa estrutura de arquivos. Vai ter uma pasta CSS com esses arquivos aqui, vai ter uma pasta JS com esses arquivos, vai ter uma pasta fontes também com esses arquivos aqui, beleza? Você pode estar utilizando o CDN, mas eu não recomendo, eu recomendo que vocês baixem a pasta com todos os arquivos e façam a utilização desses arquivos que você baixou. E temos um template básico aqui de demonstração do Bootstrap. A gente vai ver isso aí na aula que eu gravei, que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Vocês vão poder ver aí na prática a instalação e o primeiro exemplo utilizando o Bootstrap. Temos a guia de estilo, temos os elementos prontos, temos os plugins, que é os plugins JavaScript que a gente utiliza, somente o que precisar. Beleza? Alguns frameworks que são similares ao Bootstrap, o Foundation e o Skeleton, né? Esses são frameworks que muitas pessoas também utilizam e têm quase os princípios básicos que o Bootstrap tem. Como eu inicialmente estudei o Bootstrap e pude ver que é uma ferramenta que realmente me trouxe muita praticidade, eu me apaixonei já de primeiro impacto pelo Bootstrap. Eu vou até dar uma estudada no Foundation, no Skeleton e ver as particularidades de cada framework. Posso até estar gravando aí uma aula depois, fazendo um comparativo desses 3 frameworks, as vantagens e desvantagens de cada um. Mas é algo a se pensar e é algo futuro que pode vir a ser feito aí dentro da comunidade. Beleza? Mas são frameworks similares. Design responsivo. 960 pixels não são mais suficientes. Como assim? Beleza, ó. Experiência do usuário, usabilidade e múltiplos dispositivos. São as 3 características primordiais que o Bootstrap oferece. Ele oferece uma melhor experiência do usuário, oferece uma usabilidade, ou seja, usabilidade é você ter uma praticidade em navegar dentro do site, e também a questão de vários browsers terem compatibilidade com o Bootstrap, como a gente já viu, o Safari, o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer, todos eles são compatíveis com o Bootstrap. E também a questão dos múltiplos dispositivos, né? Ele vai ser adepto aí à questão da responsividade e se adaptar a todos os dispositivos existentes na internet aí, na tecnologia, smartphone, tablet, smart TVs, tudo isso o Bootstrap vai estar adaptado. Beleza? O Margot é um design que responde de maneira diferente de acordo com o dispositivo. Ou seja,
voltando aqui. Ou seja, é um design que responde de maneira diferente de acordo com o dispositivo. Ou seja, o foco principal do Bootstrap é que, na hora que você cria o seu site, para cada dispositivo de tamanho diferente de tela, ele responde de uma maneira também diferente, para que ele se adapte ao tamanho da tela e para que o usuário tenha a certeza de ter uma usabilidade eficiente e também a questão da experiência do próprio usuário. Então, para cada tipo de tela, você vai ter uma versão diferente do seu site. Então, você pode entrar lá no Cursos WL, por exemplo, e verificar que para o smartphone eu tenho uma forma de renderizar o site, para um tablet tem outra forma, para o desktop uma outra forma e para o Smart TV uma outra forma. Então, eu fiz questão de implementar o Bootstrap nesse meu portal justamente para mostrar o poder da ferramenta, o poder da adaptação, o poder da usabilidade e da experiência com o usuário final. Layouts fluidos, né, ó. Nós temos o conceito de layouts fixos e layout fluido dentro do Bootstrap. O layout fixo é aquele que você vai renderizar ele no máximo de 960 pixels. Você vai trabalhar com pixels e não com porcentagem, beleza? E você vai ter o limite de 960 pixels. No layout fluido, você vai trabalhar com porcentagem, ele vai assumir 100% da tela. Ou seja, você vai trabalhar de acordo com toda a tela do browser. Então, você tem que ver essa questão de layouts fluidos, layout fixo, né? Para que você não se perca aí no desenvolvimento do site de vocês. No layout fixo, nós trabalhamos com o limite de 960 pixels e no layout fluido com o máximo de 100%. Pronto, ó. Grid System, vocês podem ver, eu já falei no início da aula e vou repetir, o Bootstrap tem como principal cerne a questão do Grid System, que é o sistema de colunas, né? 12 colunas. Tem alguns sistemas aí, bem famosos na internet, que usam Grid System, né? Que é o Grid 960, que é bem legal também. Mas a gente vai se limitar a explicar como é que funciona dentro do Bootstrap. Como vocês podem ver, o Bootstrap ele trabalha com um grid de 12 colunas, no máximo 12 colunas por linha. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas, né, ó, 12 colunas. Aqui nós temos duas colunas, uma com call-md8 e call-md4. Mas se você pegar o item numérico aqui, ó, 8 com 4, 8 mais 4 dá 12. Então, as duas juntas formam um total de 12 colunas. Nesse nosso caso aqui, nós temos call-md4, call-md4 e call-md4. Se você somar 4 mais 4 mais 4, nós teremos 12 colunas. Nesse mesmo caso aqui, nós temos call-md6, call-md6, 6 mais 6, 12. Então, o layout de vocês ele vai ser restringível ao total de 12 colunas. Por exemplo, você quer criar uma sidebar no lado esquerdo, você imaginariamente vai tentar imaginar que aquela sidebar vai pegar 3 colunas, por exemplo. Se ela vai pegar 3 colunas, então você vai determinar call MD3, beleza? Coluna MD3. E o restante, se ela estiver no lado esquerdo, o restante do lado direito vai ser o seu conteúdo. Então, se ela tem 3, o restante vai assumir quantos? Ela vai assumir 9 colunas, não é assim? Então, a sidebar vai ter 3, call MD3, e o bloco principal do site de vocês vai ter call MD9, beleza? Para assim, 9 com 3 dá o total de 12. E por que o MD? Porque o MD ele foi criado justamente, isso é uma classe, tá, gente? Ó, ponto call MD8 você vai colocar na div principal de vocês, que vai ser a div py, que vai englobar os componentes do layout de vocês. Suponhamos que você tenha novamente uma sidebar. Você vai ter uma div principal que vai englobar a sidebar e vai determinar o tamanho dessa sidebar. E justamente essa div vai ter uma das classes aqui, call MD, de acordo com o tamanho que você pré-definir. Então, digamos que nós temos uma sidebar com a call MD3. Então, você vai estar lá, div class.callmd3 e depois você cria a div principal que vai armazenar o conteúdo central, div class callmd9, beleza? O MD ele me identifica de imediato que é uma classe que irá trabalhar para os dispositivos desktop. Nós temos para cada dispositivo, né, uma classe diferente. A única coisa que vai mudar para cada dispositivo é justamente esse MD aqui.
beleza? Para dispositivos grandes, como Smart TVs, nós vamos ter o LG, se eu não me engano, beleza? E para tablets e para smartphones, nós também vai mudar a nomenclatura, não vai ser mais MD. O MD é justamente somente para os desktops, MD8, MD4, MD4, MD6, beleza? Então, vamos lá. No próximo vídeo, né, o vídeo que eu vou mostrar para vocês como instalar e como funciona o Bootstrap, vou mostrar na prática como é esse conceito de tabulação aí, essa questão de colunas, a questão de definir o layout, tudo isso eu vou mostrar na prática no próximo vídeo, que está aqui na descrição do YouTube. Ó, div class hall, e eu tenho 3 colunas, né, 3 divs, call MD4, call MD4, call MD4, que formam um total de 12. Por que class hall? Para cada classe hall é linha, né? Para cada coluna que eu for criar, para cada linha que eu criar, eu tenho que ter, dentro dessa mesma linha, divs com classes que, no total, formem 12 colunas. Beleza? Então, nesse caso aqui, já preencheu as 12 colunas. Mas se eu colocasse uma div class call MD4 aqui novamente, então ela ia estourar o layout e ela ia passar para a próxima linha. No nosso caso, seria uma outra linha dentro do próprio rol, que não é semanticamente correto quando estamos desenvolvendo com Bootstrap. Então, é ideal para cada rol que você criar, você ter dentro desse mesmo rol um total de classes, né, total de colunas, que ao todo somadas sejam no total 12. Beleza? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, nessa div class hall, eu tenho aqui 12 divs, cada uma com call MD1, que ao todo formam 12 colunas. Nesse caso aqui eu tenho call MD8 com o 4 dentro de uma hall, e vocês podem observar que forma um total de 12. No mesmo caso aqui embaixo, no mesmo caso aqui embaixo. Opções de grid, ó, nós temos o extra small defs, que são para telefones menor que 768 pixels. Tá aqui, ó, para smartphone, aqui é a classe, como eu falei, .col-xs- e aqui ao final você vai determinar quantas colunas essa classe vai ocupar. Para dispositivos desktop, ó, nós temos o call MD. Para dispositivos largos, acima do desktop, acima de 1200 pixels, nós vamos ter o call-LG. Né, ó. Para dispositivos tablets, nós temos aqui call SM. Então, essa tabela aqui vai ser interessante para quando você estiver desenvolvendo. Ele diz o tamanho. Ó. Para dispositivos maior ou igual a 992 pixels, nós vamos ter o call MD. Para dispositivos maior ou igual a 1200 pixels, nós vamos ter call LG. Para dispositivos maior ou igual a 768 pixels, nós vamos ter um call SM. Para dispositivos menor que 768 pixels, nós temos o call XS. Número de colunas, 12 para todos. E aqui é o tamanho da coluna, 60 pixels, 78 pixels, 95 pixels. Então essa tabela está lá no site, na documentação, vocês vão poder estar consultando elas de acordo com o desenrolar do projeto de vocês. Uma coisa que eu já adianto, eu utilizei essas 4 classes aqui no meu projeto. Por quê? Porque eu tive para cada dispositivo uma versão de acordo com o que eu fui fazendo. Por exemplo, uma classe, eu criei uma div principal. Essa mesma div, em dado momento, ela recebe uma classe call MD com 8 colunas, e em um determinado momento, a mesma div ela recebe uma classe com call XS com 4 colunas, por exemplo, e assim sucessivamente. Eu posso, em uma mesma div, determinar essas 4 classes aqui alinhadas, cada qual com o tamanho respectivo de colunas que ela vai ocupar. Isso me proporciona uma agilidade e praticidade muito grande, porque eu não vou precisar criar um outro CSS para implementar para outros dispositivos móveis, justamente a questão de carregar o que eu preciso e de utilizar o mínimo de código possível. Então, eu aconselho vocês pegarem essa tabela, salvarem no desktop de vocês ou no notebook e, de vez em quando, consultarem quando estiverem desenvolvendo com Bootstrap, beleza? Eu sei que, assim, de início, para quem nunca viu, é um conceito muito confuso, o de Grid System, certo? É um conceito muito confuso, mas que quando você começa a praticar e colocar em uso o conceito de uso do Bootstrap, vai ficar muito prático, muito fácil de se aprender. Ó, o conceito Mobile First da versão 3 do Bootstrap. Você vai começar a desenvolver o seu projeto criando uma versão para mobile. Ou seja, você vai criar um site primeiramente e inicialmente para mobile, depois implementar para as versões com tablet e depois implementar no final para os desktop e para os dispositivos mais largos. Esse é o conceito de Mobile First que o Bootstrap trouxe na versão 3. Um bom planejamento, ó, etapas,
para um bom design responsivo? Você tem que fazer um bom planejamento. Por exemplo, você vai querer lá no site de você, vai ter um cabeçalho, né, um header, vai ter um slide de imagens, por exemplo, vai ter uma sidebar, vai ter um footer. Você tem que determinar quantas colunas cada área daquele site vai ocupar. Aí, então, depois que você terminar quantas colunas cada um vai ter, você vai juntamente com o CSS e o HTML que você já está acostumado a trabalhar, implementar o uso do Bootstrap com aqueles conceitos que a gente já viu, de qual MD, qual XS, qual SM, qual LG, e ver na prática a renderização daquelas mesmas colunas. Uso de Media Queries adequadamente. Esse conceito de Media Queries, eu creio que vocês já saibam mais ou menos como é que funciona, né? Se não sabem, lá na documentação, eu aconselho vocês verificarem, porque raramente eu utilizo esses Media Queries no meu projeto, porque eu já faço um esboço inicial justamente para facilitar a implantação do Bootstrap, sem precisar eu criar ou implementar as Media Queries dentro do meu projeto. Então, cabe a vocês fazerem um bom planejamento inicial aí. Utilizar um bom sistema de grade, que é justamente a grade do Bootstrap que vocês vão estar utilizando, né? O Grid System aí, que tem um máximo de 12 colunas respectivas. E o segredo está em muito teste. Não adianta eu passar aqui 1 hora falando sobre Bootstrap para vocês, porque vocês não vão entender se vocês não colocarem em prática. Eu posso falar aqui que existe o call MD, o call XS, o call SM, posso falar aqui a tarde toda, a noite toda ou a manhã toda, que vocês ainda não vão entender necessariamente bem o que eu tenho para passar para vocês sobre o uso do Bootstrap. Vocês estão tentando imaginar na cabeça de vocês como é que funciona esse sistema de esse framework para desenvolvimento front-end. Mas a partir do momento que a gente colocar em prática ali no código, você vai ver realmente o que eu falei nessa aula aqui foi de extrema importância para o desenrolar do conceito de utilização do Bootstrap. Por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca em prática um conhecimento teórico, as coisas começam a fluir bem, né? O sangue começa a circular e você realmente começa a compreender a questão teórica da coisa. Então, o segredo está muito teste. Teste cada classe, teste cada botão, cada alerta, cada comando, para que você possa ver na prática como é que funciona realmente o escopo de uso do Bootstrap. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu estou aqui repassando para vocês esse mesmo conhecimento. Dúvidas? Vocês podem me procurar aí no meu Twitter, @wl_consultoria. No meu e-mail, contato@wlconsultoria.net e no meu site, www.blog.wlconsultoria.net. Essa aula ela vai ficando por aqui, não teve nada de prática, foi só uma breve visão. Peço perdão se eu me alonguei demais na conversa, mas realmente é muita coisa que se deve atentar ao fato da existência do Bootstrap. E a partir do momento que a gente começar a praticar, colocar em prática todo o teórico que a gente falou aqui, vocês vão ver que não tem nada de difícil, que tudo está lá na documentação bem detalhadamente para que vocês possam implementar de forma a não ter nenhum tipo de problema. Confesso que no início, quando eu me deparei com o Bootstrap, e que eu não sabia o que era, eu fiquei meio receoso, porque era aquele cara que criava tudo na unha, sem utilizar nenhum framework, nem framework PHP eu utilizava. Hoje a minha visão já mudou, utilizo diversos frameworks aí no mercado que me ajudam a ter uma produtividade muito maior. E quando eu comecei a codificar com o Bootstrap, eu pude ver realmente que ali existia uma ferramenta que seria apaixonante e que qualquer pessoa que tenha o dom de aprender algo novo vai gostar, porque é uma ferramenta apaixonante mesmo e que traz essa facilidade na adaptação de layouts responsivos e também a questão da produtividade, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham tido uma breve visão do que eu tinha para passar sobre o Bootstrap e espero que você clique no link aqui na descrição para vocês verem como se instala essa ferramenta e como se trabalha com ela de maneira produtiva, beleza? Um forte abraço para todos vocês que acompanharam essa aula. Se você não é nosso inscrito ainda, peço que se inscreva aqui no site, dê uma joinha e compartilhe com a comunidade todo esse conhecimento aqui que é válido para o desenvolvimento web, beleza? Forte abraço, até nossas próximas aulas aí. Fiquem com Deus.